Em outros componentes curriculares, né, vocês já fizeram o conhecimento do que seria a BNCC, né? E dentro do ensino de ciência, né, como é que ela trabalha, né? A BNCC, os objetivos da aula de hoje, né, a gente vai compreender essa importância dessa base nacional comum curricular, né, que é conhecida como a BNCC, direcionada exatamente para o ensino de ciências no ensino fundamental. E dois, como vocês estão trabalhando com ciências biológicas na base curricular, como a gente trabalha o conteúdo como conhecido como ensino de ciências, né? Eu estava até comentando esses dias que o que é essa ciência, né? Bem interessante notar que as ciências ela é entendida como uma disciplina e não a busca pelo conhecimento. E dentro do ensino fundamental, ela é trabalhada só nessa área de ciências da natureza, o conceito de ciências, né? Então, nesse conceito de ciências, dentro do ensino fundamental, ela é trabalhada no conceito de ciências só da natureza e suas relações, nessa aula também a gente vai ver qual é a relação da BNCC com os parâmetros curriculares nacionais, como é que elas se interagem com os PCNs, né? Qual a importância da gente conhecer essa integração entre a BNCC e os PCNs, né? Por que que a gente tem que priorizar tanto a BNCC quanto os parâmetros curriculares nacionais? É, os objetivos específicos é conhecer esses fundamentos, né, da BNCC para o ensino de ciências, identificar as competências e habilidades previstas pela BNCC e, e compreender as contribuições que os PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, ele tem para a educação científica e comparar os princípios dos parâmetros curriculares nacionais e os da BNCC. Vamos refletir um pouquinho sobre as práticas pedagógicas alinhadas a esses documentos. Como é que o professor de ciência ele tem que pautar suas práticas pedagógicas? Como é que ele alinha, né? Como é que eu vou trabalhar a BNCC e as PCNs dentro do ensino de ciência? Nós a gente vai entender um pouquinho o que é educação básica, né? A educação básica, ela se estende desde a educação infantil até o ensino fundamental e o médio, né? E é uma prioridade nacional. Lembrando que essa educação básica, ela é gratuita, né? E ela é indispensável para a nação e para qual a importância de se ter esse direito, né? E esse direito é dever do Estado, assegurado pela Constituição Federal, né? Então, ter direito à educação nessas fases da educação básica, infantil, fundamental e ensino médio é uma prioridade e é um dever do Estado assegurar, né? Ela é obrigatória e gratuita. Tem as instituições particulares, mas é dever do Estado garantir o acesso gratuito para a população brasileira. E também é a valorização do professor e a garantia do direito de qualidade dessa educação está atrelados dentro dessa BNCC. Então, quando trago a BNCC, para mostrar para vocês que ela vem para melhorar a qualidade de ensino dentro da educação básica. E essa educação básica, ela pode ser ofertada de nível particular quanto gratuito e obrigatória, é, e é dever do Estado garantir o acesso
gratuito para toda a população. Os princípios de igualdade, de liberdade, do reconhecimento do pluralismo de ideias, a gente sabe que a gente está num país com várias raças, várias culturas, então esse pluralismo de ideias, ele tem que ser respeitado, né? E nisso a gente tem que ter várias concepções pedagógicas e coexistências das instituições, tanto públicas como privadas. E lembrando que tanto a privada quanto a pública, ela tem que adotar a base nacional curricular, que é a BNCC e os PCNs. Mas então, o que seria essa BNCC, né? Como eu disse para vocês, ela é um documento que ele tem normas, né? Que ele define aprendizagens essenciais para todos os estudantes da educação básica ao longo, né, da educação básica, que compreende desde o ensino infantil, educação infantil, até o ensino médio. E essa BNCC é para todas as instituições de ensino, tanto pública como privada. Ah, minha escola é privada, eu não vou adotar a BNCC. Não pode. Uma, é, é uma lei, né? Ela é uma base, é um documento normativo. Se a instituição não se adequar às normas da BNCC, ela não é validada pelo MEC. Quais são as finalidades da BNC, né? BNCC? Ela vem para garantir equidade educacional, orientar currículos escolares, promover o desenvolvimento integral dos estudantes, fortalecer a formação cidadã. E essa educação básica, né, ela tem como objetivo, né, o pleno desenvolvimento do aluno, do indivíduo, para que ele venha ter exercício de cidadania e se qualificar para o mercado de trabalho, além de valorizar, né, as experiências escolares, extraescolares, fazendo um perlink, essa correlação, né, entre a educação escolar e o trabalho e as práticas sociais. Não é só o que está no currículo imposto em sala de aula, mas a gente tem que fazer uma relação entre o trabalho e as práticas sociais. E nessas diretrizes curriculares, ela vem para conduzir, né, esses currículos, para que os alunos tenham acesso aos seus conteúdos mínimos, né, assegurando, assim, uma formação comum, pautada no artigo 9º da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases. Essas diretrizes, elas são elaboradas com a colaboração dos estados, Distrito Federal, municípios, que visa alcançar metas comuns e a meios mais adequados de finalidades maiores na educação nacional. Não é porque você estuda na instituição privada e na pública que você tem que ter diferenças curriculares. Os currículos têm que ser estabelecidos comum, é a base curricular comum. Então, a gente tem tanto o aluno, por ser da educação privada, ele não tem mais, ele não pode ver, mas ele pode até ver, mas ele não tem que ter contato mínimo, que é estabelecido por lei e pela BNCC. Então, ele tem que, tanto na educação pública como na privada, eles têm o currículo mínimo para ser visto. Então, independente do nível ou da qualidade de educação, se a instituição ela for privada ou gratuita, ela tem que ter esse currículo pautado na BNCC, conforme as leis, diretrizes e bases da educação brasileira. Então, o contexto histórico dessa BNCC, né? Ela foi inserida
como um marco, né, em 1988, na Constituição Cidadã, né, como trazer uma educação de qualidade, né, através das Leis de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e também através do Plano Nacional de Educação. A BNCC ela foi homologada em 2017 com educação infantil e ensino fundamental, e só em 2018 ela foi homologada para o ensino médio. E quais são os desafios atuais? Atuais não, sempre foi recorrente na BNCC, né? A gente sabe que nosso país, a extensão territorial dele é gigantesca, então existe uma diversidade regional. Cada região do estado do Brasil, até mesmo dentro do estado, você vê várias culturas, vários pensamentos, então, a diversidade de regiões. Então, como é que se trabalhar um currículo em diversas realidades? E a questão da formação docente. Como qualificar meu docente para estar aplicando esses conteúdos? E como adequar esse currículo nessas regiões que são totalmente diferentes, né? Totalmente a partes iguais ou semelhantes. E quais são as competências gerais da BNCC? A BNCC ela apresenta 10 competências gerais e elas devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica, tendo os destaques como conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, um repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Então, a escola não é só transmissão de conhecimentos. Lá também ela vai formação do indivíduo para sua vivência em sociedade, torna ele um cidadão crítico, né? Participante da sua sociedade formativa, não apenas passivo. Então, a gente falou da BNCC, mas o que são as PCNs e como a BNCC ele se liga aos PCNs, né? A gente tem que visualizar que as PCNs são parâmetros curriculares nacionais. Eles foram elaborados também pelo Ministério da Educação em 1990. E esses PCNs, né, eles vieram para orientar as práticas pedagógicas nas escolas brasileiras. E ele vem para apoiar o planejamento docente, orientar os conteúdos e metodologias, promover a contextualização do ensino, incentivar a interdisciplinariedade. Então, eu digo assim, que ele vem para dar um norte para o professor, né? Porque temos a BNCC, os PCNs, ele vem para dar um norte, um guia para o professor de como se trabalhar disciplinas na sua região, em específico. Por exemplo, no estado da Bahia, o estado da Bahia é um estado muito, extensão territorial gigantesca, né? Essa semana eu tive uma realidade, era totalmente diferente, sotaques diferentes, culturas diferentes, identidades diferentes, então, em um único estado. Então, eu não posso trabalhar o conteúdo de ciência da mesma forma que eu trabalho aqui no norte da Bahia, lá com o sul da Bahia. São outras gerações. E essa câmera de Professora, educação boa básica noite. e os... Oi. Sua voz está travando, professora. É só os últimos 1 minuto.
a sua voz. Alguém? Ela caiu a apresentação e sua voz, os seus últimos 1 minuto ficou cortando a sua fala. Sim, a sua fala está cortando. Eu vou tentar falar mais um pouquinho mais lento. Professora, Nicolas está falando que sua voz está cortando. E agora? Tá conseguindo me acompanhar? Mude de novo. Tirar a minha imagem. Então, a Câmara de Educação Básica, CECENS, foi a primeira responsável por reservar entes federativos a tarefa de implementação de currículos nacionais, né, com parâmetros das regionalidades de cada território pertencente a essa educação básica. Então, o que é que veio nesses parâmetros curriculares nacionais? Ele veio dar um norteamento, né, para a educação e para as escolas brasileiras, garantindo que a diversidades culturais regionais, etnias, religiões e políticas sejam respeitadas e que atravessam, né, uma múltipla e estratificada e mais complexa. Nossa sociedade ela está cada vez mais complexa e mais estratificada. Então, ele veio para mostrar que a gente tem que respeitar toda essa diversidade que nós temos dentro do nosso território, do nosso país. E como é que esse professor ele tem que atuar na construção de cidadãos, né, que participem de forma crítica dentro do universo que ele está inserido, dentro da sociedade que ele está inserido, né? E a meta desses parâmetros, né, é fazer com que os indivíduos ele tenham a igualdade de direito entre todos os cidadãos brasileiros, né, baseado nos princípios democráticos. Então, a educação básica, ela consiste em base curricular comum, que compreende o conhecimento mínimo nas diversas áreas em que se espera que sejam vistas e cumpridas em sua plenitude, onde os alunos, né, os discentes, eles estejam preparados para a vida em sociedade nos mais diversos âmbitos, histórico, cultural, linguagens, sejam ciências humanas, exatas. Quando a gente está implementando no Brasil o ensino integral, a educação integral, os alunos, eles entendem que educação integral é passar o dia todo na escola, todo assim, 7 horas, 8 horas na escola. Eles não entendem que a formação integral, né, que exercitar tanto o emocional, o cultural, preparar eles para a vida em sociedade, não apenas transmitir conteúdos. Então, a base curricular, ela vem para que isso seja cumprida, né? Esses aspectos, né? Que vai além da parte do currículo, de memorizar, de transmitir currículo, o currículo da disciplina, mas outras partes também. E nós temos a parte diversificada, né? E faz com que o aluno ele entre em contato com a economia regional, suas necessidades, e isso o professor ele tem que ter um projeto pedagógico da sua escola
bem adequado, bem ajustado, para fazer com que esse aluno ele entenda o universo que ele está inserido. E a parte nacional comum e na sua parte diversificada, ele está estabelecer relações entre educação fundamental com a vida cidadã e as áreas do conhecimento. Dentro da vida cidadã, ocorre o que? A articulação entre aspectos como saúde, sexualidade, vida familiar e social, meio ambiente, trabalho, ciência, tecnologia, cultura e linguagens. Já nas áreas do conhecimento, nós temos as disciplinas, né, que vêm desde a língua portuguesa, matemática, ciência, geografia, entre outros componentes, né. As diretrizes curriculares nacional, ela tem diretrizes gerais, né, para a educação básica, que vem dizer que a ciência pode ser contextualizada como um conjunto de conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história, e busca a compreensão dessa transformação da natureza na sociedade. Ela é expressa de forma de conceitos representativos das relações de forças determinadas e aprendidas da realidade. E esse conhecimento, né, ele vem de uma seção da realidade concreta ou da realidade das, que tematizada, né, através dos campos da ciência, que hoje a gente temos várias áreas da ciência, né, ciências humanas, ciências sociais, mas esses conhecimentos, eles devem dar um sentido, né, através da, da metodologia científica, né, e assim, esses conhecimentos, eles são legitimados socialmente ao longo da história e são construídos ao longo de um processo, né, entre construção do pensamento científico com sua relação com a humanidade, buscando o quê? A compreensão dessas transformações dos fenômenos naturais e sociais. E para isso, a gente tem a BNCC dentro do ensino de ciência. A BNCC, para o ensino de ciências da natureza, ele se divide em três áreas, eixos temáticos, que é matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. É interessante falar para vocês que antes dessa nova atualização da BNCC, cada série trabalhava um eixo temático. Agora, esses três eixos temáticos são interligados. Não existe você trabalhar, por exemplo, cadeia alimentar só na quinta série e deixar para trabalhar física e química, os conteúdos de física e química só no oitavo ou nono ano. Então, é tudo interligado. A sociedade contemporânea, né, está fortemente organizada com base no desenvolvimento científico e tecnológico. Então, essa interligação entre essas áreas do conhecimento, esses eixos temáticos, é de total importância ser comunicado em todas as séries, desde o ensino do quinto ano até o nono ano. Mesmo com o desenvolvimento científico e tecnológico, a gente temos novos produtos, melhorias de serviços, também pode promover desequilíbrios na natureza, fazer com que nosso aluno ele se pergunte o porquê que isso aconteça e que ele reflita o papel do professor de ciências, né? Então, é importante trabalhar esses eixos temáticos interligados para fazer com que esses alunos eles tenham poder
oportunidade de debater e tomar posições sobre essas questões, que são bem imprescindíveis, né? Tanto os conhecimentos éticos, políticos e culturais, quanto científicos. Isso por si só já se justifica, né, na educação formal. E a disciplina a área de ciência da natureza, tem um compromisso integral do aluno, através da interligação de forma sistematizada desses 3 eixos temáticos. É que essa área de ciência da natureza no ensino fundamental tem como objetivo, com base no BNCC, o desenvolvimento do letramento científico, né? O que seria esse letramento científico, né? Que envolve essa capacidade de interpretar, compreender o mundo, né? Natural, social e tecnológico, mas também transformá-lo com base nos conceitos e métodos científicos. Dentro da disciplina de Ciências da Natureza, e pautado na BNCC, né, faz com que o aluno ele tenha um olhar articulado em diversos campos do saber, fazendo com que esse aluno ele tenha acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos princípios, aos principais processos e práticas de investigação. Então, a BNCC, ela traz que o professor ele tem que instigar esse processo de investigação, processo da busca pelo conhecimento, né, da ciência mesmo, que a ciência, ela vem a palavra ciência, ela vem dizer, a busca pelo conhecimento, né, a busca para conhecer algo. Então, como é que a gente busca conhecer algo? Através de investigação, né, e dentro das ciências da natureza, do ensino de ciência, a gente pauta, com base na BNCC, na investigação científica. E dessa forma, né, a gente preza fazer com que os alunos, eles venham ter um olhar, seu olhar sobre o mundo, né, onde ele também venha fortalecer e que eles venham fazer escolhas e intervenções conscientes, pautadas também, e principalmente, também não, nos princípios da sustentabilidade e o bem coletivo, né? Dentro da BNCC também, ela vem, né, ela vem com situações, ela diz que o professor ele tem que organizar situações de aprendizagem em que faça com que o aluno seja desafiado, né, a resolver essa problemática. Não é apenas transmitir o conteúdo de ciência, mas faça com que o aluno ele seja questionado, fazendo com que ele reconheça a diversidade cultural, estimulando o interesse, a curiosidade, e essa curiosidade científica, né, que faça com que o aluno ele tenha a possibilidade de definir problemas, levantar hipóteses, analisar e ver os resultados e comunicar conclusões através da popularização da ciência, né? Que isso a gente chama de divulgação científica. E quando o aluno ele adentra ao ensino fundamental, ele tem vivências, saberes, interesses e curiosidades, né? Ele já está numa fase de maturação em que o seu desenvolvimento cognitivo, ele está instigado a querer conhecer coisas novas, né? Ele está interessado. Então, o professor, ele vem como mediador, né? Desse mundo natural e tecnológico, mostrando as possibilidades, como ele deve ser valorizado, né? Pelo meu educando. E isso, o professor tem que tomar como ponto de partida
para estar aguçando o seu aluno nesse processo de construção do conhecimento. Quais são as habilidades que a BNCC ele traz para o ensino de ciências? Nós temos a habilidade de observar o mundo à sua volta e fazer perguntas, que tem o quê? Definição de perguntas, né? Analisando as demandas, delimitando, fazendo delimitação de problemas, planejar investigações, propor hipóteses, planejar, realizar atividade de campo com seus alunos, experimentos em sala de aula. Eu sei que a educação básica, eu não sei se a maioria já leciona, mas a educação básica tem vários desafios, né? Laboratórios, a maioria das escolas elas não têm, quando tem um laboratório não tem vidrarias, então, como trabalhar, né? Fazer experimentos, aulas de campo. Então, o professor, eu digo que o professor ele também tem que ser um pouco de criador de possibilidades, né? Desenvolver essas possibilidades, e como fazer com que meu aluno vivencie essas experiências, né? Ele tem que criar essas possibilidades em sala de aula. Desenvolver e utilizar ferramentas, principalmente as digitais, né? A gente está vivendo num mundo que está tecnologicamente transformado, então, os alunos, eles vivem um mundo digital, então, a gente precisa utilizar essas aparatos tecnológicos, fazendo representações através de diagramas, fazendo coleta de dados, e até mesmo aplicativos, né? Avaliar informações através de formulados, de questionários, incentivar os alunos a elaborar explicações, associar explicações, modelos de evolução histórica da ciência, dos conhecimentos científicos, né, que são envolvidos naquele objeto de estudo, selecionar e construir argumentos, incentivar os alunos a construir esses argumentos, né, aprimorar os conhecimentos, ajudar os alunos a aprimorar os seus saberes, desenvolver soluções para problemas cotidianos, fazer com que os alunos eles pensem e também soluções para os problemas que eles estão vivenciando diariamente. E também temos a comunicação, né, que é uma habilidade, que como é que a gente vai organizar e mostrar essas comunicações, relatar essas informações, tanto de forma oral, escrita, apresentar de forma sistemática os dados e resultados dessas investigações, participar dessas discussões de caráter científico com colegas, professores, familiares e comunidades em geral, considerar os contra-argumentos, por que isso não deu certo, por que isso não é isso errado, porque a gente tem que incentivar o debate dentro da escola, né, e validado com argumentos, né, científicos. E a outra habilidade é o quê? A intervenção, que é a hora de implementar essas soluções, né? E ver se ela é eficaz através de desenvolver ações de intervenções também e melhorar, pautar na melhoria da qualidade de vida, tanto individual e coletiva e socioambiental. Quais são as competências da BNCC? A BNCC, ela tem as competências específicas para ciência e natureza no ensino fundamental, que são compreender a ciência e natureza como empreendedorismo, empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório. Então, ele não como é que diz, ele está em várias modificações, conforme a sociedade ela evolui,
conhecimento científico ele é provisório, né? Ele vem sendo modificado conforme o descoberta de novas tecnologias, né? Novos produtos. Compreender conceitos fundamentais e estruturais explicativos das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas, procedimentos de investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais, no mundo do trabalho, continuar aprendendo, colaborar para a construção de uma sociedade justa e democrática e inclusiva. Analisar, compreender, explicar as características de fenômenos, processos relativos ao mundo natural, social, tecnológico, incluindo tanto o digital também, como também as relações entre o que estabelece entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar as respostas, criar soluções, inclusive tecnológicas, com base, né, nos conhecimentos científicos. Avaliar as aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo também os que são do mundo relativos ao mundo do trabalho, construir argumentos com base em dados, evidências, informações confiáveis, negociar e defender essas ideias do ponto de vista, né, que venham promover uma consciência dos alunos socioambiental, né, onde ele venha dar respeito por si próprio e ao outro, né, valorizando também a diversidade dos indivíduos e os grupos sociais que a gente vive, sem que os preconceitos de qualquer natureza. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais da informação e comunicação para disseminar esse conhecimento científico, né? Essas formas de produzir ciência, né? E resolver esses problemas de ciências da natureza de forma crítica e significativa e reflexiva e de forma ética. Fazer com que o aluno ele conheça, se aproprie e cuide de si, do seu corpo e do bem-estar. Também compreendendo a diversidade humana que ele está inserido, né? Fazendo com que ele respeite o outro, recorrendo aos conhecimentos de ciência da natureza e suas tecnologias. Agir pessoal e coletivo, com respeito à autonomia, e tendo responsabilidade, né? E nisso, os conhecimentos, o aluno ele deve recorrer aos conhecimentos da ciência da natureza para tomar essas decisões frente às questões científico-tecnológicas e socioambientais, e respeitando a saúde individual e a coletiva, né, pautada nos princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. E, dentro da BNCC, temos as unidades temáticas. Qual seria essas unidades temáticas? Matéria e energia, como eu disse para vocês, essas unidades temáticas, elas são trabalhadas ao decorrer de todo o ensino fundamental, simultaneamente, não, quando eu falo simultaneamente, não apenas trabalhar matéria e energia no nono ano, mas no quinto ano, sexto ano, sétimo ano e oitavo ano e nono ano. Não apenas em uma das etapas das séries, mas em todas as séries, para fazendo uma interligação entre as outras unidades temáticas. Na unidade temática Matéria e Energia, ele vem a contemplar estudos entre materiais e suas transformações, fontes de energia, utilizados de forma geral, na perspectiva de construir um conhecimento sobre a natureza da matéria e suas diferentes usos de energias. Aí nós temos a unidade temática Vida e Evolução,
nessa unidade temática, ela vem, né, para propor estudos relacionados a questões aos seres vivos, incluindo, né, os seres humanos, e suas características, né, e necessidades com relação aos fenômenos naturais e sociais, elementos essenciais para a sua manutenção, e fazer com que os alunos eles compreendam, né, esse processo evolutivo e essa diversidade de que existem dentro da nosso planeta e dessa vida na Terra, né? Como elas se interligam, como o ser humano ele está interligado com outro ser vivo. Então, fazer essa associação. A unidade temática Terra e Universo, ela vem, né, para a compreensão da Terra, do Sol, da Lua, entre outros corpos celestes, e ela vem para ampliar experiências para a observação do Sol, do planeta Terra, bem como os princípios, para compreender quais são os principais fenômenos celestes, mostrar como ocorreu a construção dos conhecimentos sobre a Terra, sobre o céu, e suas diferentes formas, né, e culturas ao longo da humanidade. Como é que foi descoberto esses planetas? Como é que pautou-se na organização do sistema solar? E explorando também os conhecimentos a partir de formar da valorização de formas de conhecer o mundo. Então, ele vai as formas de interpretar e conhecer o mundo que ele vive, o universo que o aluno está inserido, né? Porque é interessante mostrar esses aspectos, porque mostrar que a gente está dentro de um universo, não só do planeta Terra, né? Aqui tem um link para vocês terem acesso à base curricular comum do ensino fundamental de ciências, no ensino nos anos finais. O slide vai estar disponível para vocês, aí lá vocês já clicam e já acessam essa base curricular comum. E a gente vai falar um pouco agora dos PCNs, né? Como é que eles interligam à BNCC. Por que que a gente precisa articular-se com os PCNs, né, com os parâmetros curriculares nacionais? Porque a base curricular comum, ela é estabelecida, só que os PCNs, eles vêm, né, para ajudar o professor, né, difundir os princípios de uma reforma curricular, orientar os professores na busca de novas abordagens e metodologias. Então, ele vem para orientar os professores a ter outras formas de abordagens pedagógicas e metodologias, né? Ele vem também para traçar um novo perfil para o currículo, apoiando em competências básicas para a inserção dos jovens na vida adulta, orientam também os professores a quanto o significado do conhecimento escolar contextualizado e quanto à interdisciplinariedade, incentivando o raciocínio e a capacidade de aprender. Não é apenas explicar para o aluno o que é um átomo, mas qual é a relação do átomo com sua vida. Como é que eu posso fazer com que esse conhecimento, o que é um átomo, para o aluno, que isso vai impactar na vida do meu aluno, né? Contextualizando esses conceitos e de forma contextualizada com a interdisciplinariedade. Então, quais são os objetivos gerais do ensino fundamental? Ele vem para quê? Os alunos eles devem ter cidadania, participação social ativa e políticas, eles têm que compreender os direitos e deveres políticos, sociais e civis. Os alunos eles têm que ter solidariedade, cooperação e repudio as injustiças e respeito.
Posição crítica, responsável e construtiva, onde ele vem fazer diálogos, discussões coletivas, aceitar a opinião do outro, características fundamentais do Brasil, que é a identidade nacional, pluralidade sociocultural, sem nenhuma discriminação, e fazer com que o aluno ele seja um agente transformador do ambiente, e onde ele se ele se insira como integrante e dependa desse ambiente. Trazer confiança em si e também fazer com que ele entenda essas interrelações dentro do meio ambiente e inserção na sociedade, como é que ele tem como criar essa confiança como ser participante dessa sociedade, conhecer e cuidar do próprio corpo, trabalhar diferentes linguagens e questionar a realidade, desenvolver o pensamento lógico, a criatividade, intuição, análise crítica. Eles também, os PCNs, eles servirão de estímulo para apoiar a prática diária do professor, né? Em que ele venha para nortear o planejamento de suas aulas, no currículo da sua escola, em que sua escola está inserida. Os objetivos gerais das ciências naturais no ensino fundamental é desenvolver competências permitindo sua compreensão de mundo atuar como indivíduos e cidadãos. Quais são os objetivos gerais das ciências naturais no ensino fundamental? Criar capacidades, né, ao final do ensino fundamental, em que o aluno ele vem entender que a natureza como um todo, que ele é parte constituinte da natureza, não existe o meio ambiente, nós estamos dentro da natureza, nós somos um ambiente, fazemos qualquer ação que a gente ter uma reação dentro desse ambiente. Conhecimento científico, fazer com que ele tenha conhecimento científico, tecnológico e as condições de vida, a fazer com que o aluno ele questione, diagnosticar os problemas e criar soluções, utilizar conceitos científicos, valorizar o trabalho em grupo. O professor ele tem que estar estimulando esse trabalho em grupo. Também fazer com que o aluno ele veja a saúde como um bem individual e comum, né? Que ele tem que entender que ele pode contribuir para o seu bem-estar. Como são esses conteúdos pautados parâmetros curriculares nacionais? Eles têm blocos temáticos em que os assuntos não são isolados, eles são articulados, eles são interligados, ele é organizado e essa organização pode ser flexível. Tem como prioridade o ênfase na localidade em que a escola está inserida, porque eu posso trabalhar no mesmo município, mas em bairros diferentes. A realidade de um bairro pode ser diferente da realidade de outro bairro. Um bairro pode ter saneamento básico, no outro não pode. Então, o professor ele tem que dar essa ênfase ao local que a escola está inserida. E pautando também nos conceitos, procedimentos, atitudes centrais. Quais são os critérios, né, para fazer a seleção dos conteúdos? Ele deve construir em fatos, conceitos, procedimentos, atitudes e valores que são compatíveis, né, com o nível de desenvolvimento intelectual do aluno. Não é porque meu aluno, ele não compreende o conteúdo que eu tenho que dar como dado, não. O professor ele tem que ver as necessidades do seu educando.
devem favorecer a construção de uma visão de mundo, devem trazer também para o seu aluno assuntos que sejam relevantes de ponto de vista social. Por que que eu vou trabalhar o conteúdo se não tem relevância para o meu aluno, né? Conforme Ausubel, né? E a gente tem que trazer significado para esse conhecimento, para que o aluno ele, se aproprie desse conteúdo. E os eixos temáticos, eles são trabalhados em uns ciclos: vida e ambiente, ser humano e saúde, tecnologia e sociedade, no primeiro, segundo, terceiro e quarto ciclos, terra e universo, terceiro e quarto ciclos. Isso na PN, nos parâmetros curriculares nacionais. Aqui nós temos os parâmetros curriculares nacionais para os primeiro e segundo ciclos, que são os eixos os blocos temáticos: ambiente, ser humano e saúde, recursos tecnológicos. Dentro dele tem as orientações didáticas que o professor ele tem que pautar na problematização, na busca por informações em fontes variáveis. O professor ele tem que fazer experimentação e leitura desse mundo, né? Fazer com que os alunos eles tenham abordar o conteúdo de forma sistematizada e trabalhar com projetos dentro desse bloco temático. Os parâmetros curriculares nacionais para ciências naturais do terceiro e quarto ciclos são esses. Eu vou deixar disponível lá no AVA de vocês, esses PCNs, que ele vem eixos temáticos: terra e universo, vida e ambiente, ser humano e saúde, tecnologia e sociedade. E quais são essas orientações didáticas? Ele traz unidades trabalhar e projetos. O professor orienta o professor a trabalhar nas unidades e projetos, temas de trabalho de integração entre os conteúdos, ele fazer uma integração, trabalhar de forma interdisciplinar esses conteúdos, né? Enfatizar a problematização, fazer com que os alunos eles se perguntem como é que isso é importante para eles, né? Questionar a importância desse conhecimento para eles. Busca de informação em várias fontes, né? Através de observação, experimentação, trabalhos de campo. A CHICS, né, pode usar trabalhos de pesquisa no laboratório de informática, leituras, e sistematizando esses conteúdos. E no ensino fundamental, nos anos finais, né, a gente sabe que é um momento bem desafiador, né, que os alunos eles estão com desafios de maior complexidade, né, sobretudo devido à necessidade que como eles estão na sua forma de absorver conhecimentos, né, de forma diferentes lógicas e de organização desses conhecimentos e relacionando a diversas áreas de conhecimento. E tendo em vista esse maior especialização, é importante nos vários componentes curriculares retomar e ressignificar essas aprendizagens do ensino fundamental dos anos iniciais no contexto das diversas áreas. Então, isso pauta com que o professor ele venha contextualizando esse conhecimento, ampliando, fazendo um aprofundamento do mesmo e aumentando os repertórios desses estudantes, né? Fazer com que eles relembrem o que foi trabalhado, fazendo com que eles ressignifiquem suas aprendizagens, né? Fortalecer a autonomia desses alunos que já estão na fase da adolescência, né? Oportunizando a esses alunos ferramentas
para que eles possam acessar, interagir criticamente em diferentes conhecimentos e fontes de informações. Nessa fase da vida, né, existem várias mudanças, né, que vão implicar desde a compreensão do aluno, do adolescente como sujeito em desenvolvimento, como singularidades e nas formações de identidades e culturais próprias, né, fazendo com que demandem práticas na escola, prática docente, diferenciadas, né, que fazem com que esses educandos, eles sejam capazes de, de contemplar essas necessidades deles de inserção social e ressignificando sua identidade, né? E conforme as diretrizes curriculares nacionais, as DCNs, nessa etapa é muito forte observar, né, adesão a padrões de comportamento desses jovens da mesma idade, né? Que eles têm uma forma de se vestir, uma forma de linguagem apropriada por eles, né? Fazendo com que os professores desses adolescentes nessa fase de, de idade, tentar ter uma disposição para entender, dialogar com essas formas próprias que esses alunos têm, né? Essas culturas juvenis, mostrando que isso é importante, que ele torna com que o aluno seja notado, até com que ele se interagir com os conteúdos, né? É interessante também o professor pautar nas áreas com que eles vivem, né? Quais são a comunidade, o povoado, o bairro que eles para tentar interagir com a essência, com a identidade dos alunos. Aí, dentro dos parâmetros curriculares nacionais, nós temos os PCNs para temas transversais. O que seriam esses temas transversais, né? Dentro desses temas transversais, ele tem o objetivo a inclusão dos alunos de todo ter acesso a uma formação integral, como eu disse para vocês. Não é ficar o dia todo na escola, é preparar o aluno para a vida em sociedade. E esses PCNs, ele vem com esses temas para serem trabalhados de forma coordenada e não como um assunto desconectado ao conteúdo que o professor está trabalhando em sala de aula. Ele vem para orientar o professor como ele vai contextualizar esses temas transversais dentro da sua disciplina, de modo com que os alunos eles possam construir significados e conferir o sentido que eles estão aprendendo, tornar esse conhecimento significativo através da contextualização desse conteúdo. Temas transversais nós temos dentro de saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, ética, trabalho e consumo. Aqui nós temos os objetivos gerais do ensino fundamental, que nós temos a área de linguagens, que é portuguesa, área de matemática, área de ciências naturais, área de história, área de geografia, de arte, educação física, área de língua estrangeira. No entanto, essas áreas, podem ser todas elas interligadas para trabalhar de forma contextualizada, aqui é contextualização dentro dessas áreas para trabalhar esses temas transversais em cada ciclo da educação básica, aqui que a gente
no primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e quarto ciclo. Então, o importante é estar interligando e fazendo com que a contextualização desses conhecimentos, além de trazer os conteúdos de ciência, como é que eu posso interligar com outras áreas do conhecimento para fazer com que meu aluno ele trate esse conhecimento como válido para ele, importante para ele, né? E quais são esses critérios para fazer essa seleção de conteúdos do ensino de ciências, do ensino fundamental? A gente sabe que existe uma complexidade, né, é, das ciências naturais e da tecnologia. Por isso, é preciso fazer com que o aluno ele se aproprie de forma significativa, né, para que ele torne esse conhecimento significativo para ele, fazendo com que esse processo, pessoal, da construção desse conhecimento científico e outras capacidades necessárias para que ele possa criar a construção da cidadania, né? Para que ele seja um sujeito, um indivíduo ativo na sociedade. E para isso, a gente pauta também na educação de forma elencando alguns critérios e conteúdos na seleção desses conteúdos. Então, quais são esses conhecimentos de ciência, né? Então, professor de ciência, ele tem que pautar uns eixos temáticos: terra, universo, vida e ambiente, ser humano e saúde, tecnologia e sociedade. E, através do conteúdos devem favorecer a construção do aluno, né? Dele como indivíduo, devem ter relevância social, cultural e científica, devem constituir em fatos, conceitos, atitudes e valores. E como esses critérios de seleção de conteúdos irão auxiliar os professores? Eu escolhi, mas como é que eles irão me auxiliar? Então, a gente vai pautar nos conceitos, procedimentos, atitudes e valores. Como é que eles são interligados? E vemos os eixos temáticos. Então, os ciclos e temas que a gente tem que abordar. Bom, do primeiro ao quarto ciclo, a gente tem vida e ambiente, ser humano e saúde, tecnologia e sociedade, terra e universo. E por que existe esses eixos temáticos? Qual a importância desses eixos temáticos? Esses eixos temáticos, eles têm ele foi pensado de forma a articular diferentes conceitos e procedimentos, além das atitudes e valores para cada um dos ciclos, né, de escolaridade, porque a gente tem que pautar que cada um desses ciclos, o aluno, ele está com um nível de desenvolvimento cognitivo diferente, né? Os alunos, eles têm um processo de aquisição de conhecimentos diferente. O aluno da quinta série aprende, tem uma forma de compreender a realidade de forma do aluno do oitavo ano, que já está na fase da adolescência. Então, cada um tem uma forma de seleção, o professor tem que pautar nessa maturidade dos alunos e a forma com que eles se apropriem desses conhecimentos. Nesses parâmetros curriculares nacionais, ele vem orientando como o professor ele pode trabalhar dentro desses ciclos, né? Nos parâmetros curriculares nacionais de primeiro e segundo ciclo, a escolha desses eixos é orientada, né, pela análise de currículos estaduais atualizados na preparação para o terceiro e quarto ciclo.
E isso soma-se aprofundamento da discussão da área e dos temas transversais. Então, ele tem que estar articulado, já preparando o aluno para o outro ciclo, inserir o conteúdo, mas já deixando para ter temas, debater de forma mais complexas nos outros temas seguintes, quer dizer, nos ciclos seguintes. Aí nós temos a unidade dos eixos temáticos Terra e Universo, que nesse eixo temático Terra e Universo, o professor ele vem para fazer observação, fomentando explicações das ideias intuitivas, a intuição mesmo do aluno, né? Compreender o universo, projetando além do horizonte da Terra, construir ideia da dinâmica da Terra. Já no terceiro ciclo, né, os alunos nesse eixo, né, eles ampliam a orientação do espaço temporal. A conscientização dos ritmos de vida propõe a elaboração de uma concepção de universo com um enfoque em Terra, Sol e Lua. Então, dentro dos PCNs, eles já orientam com base no nível de maturação, de idade dos alunos. Então, o professor, ele já é uma ferramenta para orientar o professor na hora de selecionar esses conteúdos. Eu não vou pegar o conteúdo e aplicar na mesma complexidade de um aluno de 8º ano. Então, se eu pegar meu aluno no primeiro, segundo ciclo, do segundo e terceiro ciclo, eu vou trabalhar no nível de complexidade, esse eixo temático, diferente do eixo temático do quarto, quinto, sexto ciclo. Os alunos, eles podem, aqui são ideias, né, como é que o professor ele pode trabalhar, né, desenvolver um inventário de astros, fenômenos observados no universo, construir referências para orientação, assim como o ser humano, fazendo suas andanças, né, pela superfície da Terra. Faça com que o aluno, ele pense, reflita como é que esse universo, ele foi estudado, como é que gradativamente os alunos eles vão captando essa informação com base na orientação do professor, né? E eles vão criar visões mais amplas desse universo. Tendo o planeta Terra, né? Que ele é vivente, né? Participante, que está como a primeira parte desse documento, né? Reconstruindo modelos de céu e terra. Então, o professor ele pode trabalhar o mesmo eixo de formas diferentes, a depender do ciclo que o aluno está inserido. Já a partir do quarto ciclo, né, o professor, ele é desejável que o professor trabalhe com os estudantes de forma significada, de um significado histórico, né, entre trabalhar a questão dos modelos geocêntricos do universo, modelo heliocêntrico. Não tinha como o professor trabalhar sobre esse modelo geocêntrico, heliocêntrico, nos primeiros ciclos, né? No primeiro, segundo ciclo. Já é um conhecimento mais sistemático, mais complexo. Então, com o nível de maturidade dos alunos, eles vão desenvolver uma forma de apropriação de conhecimento diferente. Então, em cada ciclo, o professor vai trabalhar esses eixos com um nível de complexidade diferente. No eixo vida e ambiente, a gente tem a questão da banalização, conceitos de aquisição não seguros, relações recíprocas entre sociedade e ambiente, meio ambiente, como tema transversal, né, entre ciências naturais e humanas. E dentro desse eixo temático, vida e ambiente, não basta apenas ensinar, que não deve jogar lixo nas ruas, né? É necessário, e também não apenas
ensinar, né? Mas sim informar as implicações que isso vai trazer no ambientais, eu falo gerais. Tudo que você, com toda ação tem uma reação, né? Então, dentro, é fazer com que o aluno ele tenha o pensamento crítico, né? Se eu jogar um lixo na rua hoje, o que vai acontecer? Para mim, para ele mesmo como indivíduo e para as outras pessoas. E com o meio ambiente. No terceiro ciclo, os estudantes podem proporcionar, o professor ele pode proporcionar aos alunos uma ampliação, né, sobre os problemas ambientais, sobre os problemas sobre os seres vivos, entre seres humanos, e quais as condições para viver na Terra, né? E também melhorar a compreensão entre o fenômeno único da Terra, né, e sua abordagem com estudos apontando ampliados e fazer com que esses temas sejam ampliados em temas transversais, né, entre meio ambiente com ciclos naturais e o manejo com o meio ambiente, o manejo ambiental. Já no ciclo final, né, escolaridade, o professor, ele deve estimular os estudantes com temas, fazendo com que eles trabalhem de forma com problematização, né? Fazendo com que eles pensem, raciocinem, vejam as problemáticas que nós temos no território dele, fazendo com que o aluno ele crie resoluções, né? E fazer um paralelo entre o presente, o passado e o futuro, né? O que vai acontecer se eu continuar jogando lixo no chão, né? Buscam uma melhor compreensão dos fenômenos, das relações entre os fenômenos que ocorrem na biosfera e na atmosfera, na litosfera e na hidrosfera, né? Então, já um nível de complexidade maior, né? Então, o professor ele pode estar trabalhando de forma mais complexa esse eixo temático. A vida e ambiente, um eixo temático. A questão ambiental envolvendo vários aspectos. Objetivo desse eixo. Qual é o objetivo desse eixo? Conscientizar que nós fazemos parte do ambiente, né? Não somos isolados, não somos dependentes totalmente dentro desse ambiente. E o professor pode trabalhar com diversos temas dentro desse, e fazer um trabalho bem interdisciplinar dentro desse eixo temático. Ser humano e saúde. Dentro desse eixo temático, existe a compreensão do corpo como um todo, né? E da saúde humana, integrados pela dimensão orgânica e ambiental, psíquica e sociocultural. E nesse eixo temático, ele é muito importante desde os ciclos iniciais até o ciclo final, né? E precisa ser trabalhado, abordado de forma introdutória no primeiro eixo. Então, todos esses eixos, eles têm que ser interligados ao decorrer de todos os ciclos. A saúde do cidadão, pensar que a saúde é diferente para pessoas que vivem em condições econômicas diferentes, né? E também depende da política pública, né? Da comunidade, das ações individuais e comunitárias e soluções sociais. E o professor ele deve trabalhar, ele deve não, é indicado que o professor trabalhe sobre diversos enfoques, né? E nos temas transversais, com ênfase nos temas de orientação sexual, meio ambiente, trabalho, consumo, e entre outros conteúdos que ele possa fazer a interdisciplinariedade dentro desse contexto de ser humano e saúde. No quarto ciclo, quando se fala desse
ser humano de saúde, ele busca maior compreensão entre as funções vitais, né, para manter-se o corpo humano. Então, o professor, ele vem também para ver como é que eu dependo dos outros seres vivos, a interligação entre o sistema, né, desse ecossistema que o ser humano e os demais seres vivos, né, tendo sempre como base pressupostos da teoria da evolução, o que traz vantagens, né, no ser humano e saúde no terceiro ciclo. Cada ciclo vai ter uma orientação de como trabalhar esses eixos temáticos. É importante que nesse ciclo também o desenvolvimento de atitudes de respeito pelas diferenças individuais, de apreço pelo próprio corpo e autoestima, por meio do autoconhecimento e conexão com a saúde. Esse aspecto, ele vem em todos os ciclos, né? Desde o primeiro ciclo até o sexto ciclo. O eixo temático tecnologia e sociedade, né? Esse faz com que os alunos eles pensem que o que é uma tecnologia? Qual é a relação do homem com a tecnologia? Será que tecnologia é algo só que tenha energia, eletricidade? Porque eles não compreendem, então o professor entender a relação com o homem, ele se apropria desses tipos de tecnologia. Aqui tem uma charge para vocês, que eu gosto muito de trabalhar, que mostra a evolução do ser humano, né? E a forma com que ele se apropria dentro dessas tecnologias e como ele utiliza essas tecnologias dentro da sociedade. Técnico não é tecnologia vem da palavra técnico, né? Do técnico, que uma inovação, né? E logia é o estudo, né? Daquela técnica. E toda tecnologia ela vem para melhorar a sociedade. Então, no momento que o homem descobriu o fogo, foi para benefício nem só dele, mas de toda a coletividade que ele estava inserido, da sociedade. É um processo de conhecimento, de apropriação, de investigação. Então, essa relação, em todos os ciclos, o professor ele tem que ver a questão da complexidade de tratar esses tipos de conteúdos. E como trabalhar a interdisciplinariedade e a contextualização dentro da disciplina de ciências? Então, o que seria essa interdisciplinariedade, né? Ela é uma abordagem que faz a relação em que propõe, por meio da prática escolar, sejam estabelecidas interconexões e passagens entre conhecimento através de relações completamente, uma disciplina complementando a outra, né? Mesmo com convergência ou divergência. Ela é um eixo integrador, essa interdisciplinariedade, que pode ser um objeto de conhecimento de um projeto de investigação com um plano de intervenção. Nesse sentido, ele deve partir das necessidades sentidas pela escola e até pelo próprio professor em sala de aula. Quando eu trabalho uma prática interdisciplinar, eu sempre pauto para os meninos que eles vão ter que usar as linguagens, língua portuguesa, matemática, porque eles vão ter que fazer cálculos para fazer qualquer tipo de pesquisa. Então, dentro da área de ciências, essa interdisciplinaridade, ela é fundamental para trazer essa aproximação com os conteúdos trabalhados em sala de aula. Então, faz com que os alunos, eles compreendam, eles consigam intervir, mudar sua realidade, né? E é um desafio para o professor, né?
porque ele tem os conteúdos para trabalhar, mas ele tem que ampliar um pouquinho do seu leque para atrair mais atenção para os seus alunos, dos seus alunos para o seu conteúdo, né? Fazendo essa interdisciplinariedade. Já o que seria a contextualização? Como é que eu vou contextualizar o meu conteúdo na minha prática pedagógica? Meu conteúdo de ciências na minha prática pedagógica? Sempre digo que a contextualização, ela vem unida da interdisciplinariedade. Como é que diz? Contextualizar o conteúdo que se quer ser aprendido significa, em primeiro lugar, assumir que todo conhecimento que envolve uma relação entre sujeito e objeto. Tudo é relacionado, então tudo é interligado. Então, nessa parte diversificada do currículo, ela destina-se a atender às necessidades regionais locais da sociedade e da cultura, economia da clientela, com base no artigo 26 da LDB e das PCNs, né? Então, a gente precisa interligar o conteúdo com a realidade que meu aluno está inserido. Como eu vou trabalhar esse conteúdo de forma contextualizada? Ele é um recurso, esse conhecimento, ele é um recurso que a escola tem para retirar o aluno da condição de apenas receptor daquele conhecimento. Ele vai ser um aluno ativo, né? Fazer com que ele seja um protagonista do seu conhecimento, né? Fazendo trocas, não apenas com que o aluno ele venha só memorizar, mas ele vai se apropriar desse conhecimento, né? Então, a importância dessa interdisciplinaridade e dessa contextualização. Eles são interligados, são recursos, um complementa o outro. E tem inúmeras possibilidades de interações entre essas disciplinas e áreas de conhecimento. O que importa na educação básica não é a quantidade de informação, mas é a capacidade com que os alunos têm de lidar com elas e de se apropriar e trazer significado para esse conhecimento dessas informações e transformar essas informações em algo que transforme a vida deles, né? E onde eles, nos processos que implicam apropriação, comunicação e produção, reconstrução desse conhecimento. Dentro disso, né, o que é necessário para a gente trabalhar com essa interdisciplinariedade, a educação e essa contextualização? Embora busquem a melhoria da qualidade da educação, os PCNs não têm o objetivo de resolver todos os problemas, né, que temos na educação básica. Eles seriam necessários investimentos na formação continuada do professor, salários dignos, plano de carreira, melhoria da qualidade dos livros, materiais e recursos multimídia que nós temos em escolas, e também o que seria necessário para isso, né? Também o aperfeiçoamento, o êxito da educação do fundamental só ocorrerão quando as propostas pedagógicas das escolas refletirem o projeto da sociedade local e regional. E onde o docente, em colaboração com outros usuários, né, e outros membros da sociedade. Então, tem que ter essa parceria, né, entre sociedade e a escola. Só para finalizar esse conteúdo, falando em contextualização, na minha prática docente, falando de interdisciplinaridade, sobre contextualização. Na minha prática docente,
eu sempre pauto tornar esse conhecimento significativo, que o aluno ele se aproprie desse conhecimento. Eu tenho acho que eu já comentei para vocês que eu tenho um clube de ciências, né? Eu trabalho com um clube de ciências em uma agência de notícias. E a gente sempre desenvolve projetos de iniciação científica. Eu sou professora de química e, paralelamente a isso, eu ainda vou para prática, sim, de projetos extra, extracurriculares para os alunos sobre problemas locais, em que eles tenham que pautar na resolução desses problemas locais, criando tecnologias, criando estudos que possam melhorar a realidade que eles estão inseridos, não desvinculando ao conteúdo que eu estou trabalhando. Teve um conteúdo que era sobre separação de misturas. Separação de misturas. Nesse conteúdo de separação de misturas, os meus alunos, eles residiam numa comunidade que não tinha acesso à água potável, falar salobra, né? E ou para vocês consumir uma água potável, ou tinha que comprar, consumir a salobra mesmo. Que a salobra é aquela rica em sais, né? Sais minerais. Então, dentro do processo de separação de misturas, eu propus para eles criarem ideias de como eu poderia melhorar a qualidade da água que eu estou consumindo na minha comunidade. Então, assim, eles criaram vários tipos de soluções. E tudo isso fazendo intervenção social, em contato com português, matemática, então eles foram para a aula de campo, então, e trabalhando o conteúdo de química. Então, eles foram ver o processo de separação de misturas e aplicando. Então, o professor trazer essas práticas são pautadas pelas PCNs, pelos PNCC e a realidade com que eles estão vivenciando. E esse um dos projetos que a gente, no nosso clube de ciência, a gente também conseguiu premiação internacional com isso, porque os meninos conseguiram resolver um problema local através da prática pedagógica e da pesquisa, né? Então, vocês, como futuros professores, né, ou já são professores alguns, tentem estimular essa contextualização, mostrar que a educação faz sentido, que é importante, porque se eles não soubessem o processo de separação de misturas da disciplina de química, eles não poderiam ter contextualizado, ter aplicado para resolver um problema local da própria escola. Os bebedouros da escola, a gente não tinha, quer dizer, não tinha água potável. Com a implementação desse sistema que os meninos conseguiram prototipar e conseguimos recurso para implementar na comunidade, nas casas das pessoas, transformou a realidade daquela comunidade. Então, lembrem que o ensino de ciência, ele essa questão de resolução de problemas reais. Então, gente, a nossa aula, ela finaliza aqui, e como diria Paulo Freire, né, ensinar ciências não é apenas transmitir informações, é criar possibilidade para a produção do conhecimento. Então, vamos oportunizar aos nossos alunos criar
serem protagonistas da sua realidade, transformar a realidade e dar significado do que a gente está em sala de aula, trabalhando com os meninos. A gente tem que passar um conteúdo ele com base nos tentam fazer transformar esse aluno em indivíduo pensante, em cidadão ativo e crítico. Alguma pergunta, algum questionamento? Não, foi uma aula bem completa mesmo. Mas a gente já teve, assim, aulas parecidas, principalmente a respeito da BNCC e da PNC. BNCC, Parâmetros Curriculares Nacionais. É, para a gente estar, pessoal, fazendo um hiperlink mesmo, porque, assim, vocês, aqui é para ciências na fundamental. Vocês trabalharam para o ensino fundamental, os PCNs também? Sim, sim, a gente trabalhou bem. Agora não vou me lembrar o nome específico da Ótimo, disciplina, mas acho que era ensino de ciências também. ótimo. Então, gente, agradeço gostaria de desejar um ótimo final de semana, boa noite para vocês, fiquem com Deus. Os slides vou deixar lá no AVA, viu? E tem os links dos PCNs e do BNCC para quem tiver curiosidade para estar acessando depois. Tchau, tchau, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite.